De hoje eu vou falar para vocês sobre a evolução do ser humano. Nós temos aqui duas imagens. À nossa esquerda nós temos Charles Darwin sobre o corpo de um símio e aqui a pintura da Capela Sistina lá na Itália, no Vaticano, Deus tocando o dedo de Adão. Bom, o que isso significa? Eu vou falar para vocês o que significa essa questão. De um lado, nós temos os evolucionistas, do outro lado, uma concepção criacionista. Bom, o que foi o criacionismo? O criacionismo, tá? Ele vai ter as suas ideias, a sua formação sedimentado nos mitos de origem. O que é mito de origem? É uma forma que os seres humanos encontraram de tentar explicar tudo aquilo que eles não sabiam explicar, como o surgimento do universo ao seu redor, da vida. Com isso que acontece? Eles vão se basear na criação de um mito, em que a existência é formada por uma ou várias divindades. Ou seja, eles vão explicar a criação do universo mediante a essas divindades. Um exemplo muito clássico que nós temos, vou passar aqui para vocês, é a questão da Adão e Eva, a história do criacionismo na visão católica, como a gente acabou de ver. Mas existem várias outras visões, como, por exemplo, o panteão grego dos titãs, da criação do mundo, que é a exogonia, né, se não me engano foi de Hesíodo, não me lembro. Mas, assim, a exogonia vai falar sobre a criação do mundo. Há outros mitos de criação, como Tupã, no mundo indígena, ou simplesmente o criacionismo numa visão africana, da qual simplesmente o Batalá vem, cria todo mundo. Então existem centenas de mitos de origem que vão tentar explicar para a sociedade como os seres humanos surgiram, a Terra e o universo. O evolucionismo é uma teoria que vai surgir a partir do século XIX, na qual Charles Darwin ele vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies. Bom, ele vai dar o primeiro passo nessa concepção da evolução. Esse biólogo inglês não era o mais famoso na época, mas ele acaba viajando, fazendo uma viagem que vai ser, de certa forma, financeiramente arcada pela coroa inglesa, e vai acabar ali passando pelas Ilhas Galápagos, próximo da costa do Peru. E com isso que acontece ali, naquela região, nessas Ilhas Galápagos, ele começa a observar que determinadas espécies, apesar de serem iguais fisicamente, se especializaram devido à competição, se especializaram na obtenção de alimentos distintos. Bom, diante disso, vai surgir o quê? Vai surgir, após Darwin, após o livro A Origem das Espécies, teorias que vão explicar a evolução humana. Uma das mais conhecidas está aí, né? A evolução do ser humano, na qual coloquei aqui uma linha que os cientistas vão propor, e aí mostra como é que o ser humano evolui. Bom, começando pelo Australopithecus anamensis, há cerca de 4,2 milhões de anos atrás, a 3,9 milhões de anos atrás. Depois vem o Australopithecus afarensis, 3,9 a 3 mil milhões de anos atrás, o Homo ergaster, né, de 2 milhões a 1 milhão e meio de anos atrás, o Homo habilis, 2 milhões e 400 mil a 1 milhão e meio de anos atrás, e aí começa o homem ficar reto, né, o gênero Homo, que é o Homo erectus, na qual de 1,8 milhões de anos atrás a 300 mil anos atrás, na qual ele consegue dominar o fogo, começa a criar os primeiros instrumentos de pedras e ossos para poder sobreviver. Então aí vem o Homo de Neandertal, né, que antecede o Homo sapiens, né, que somos nós, e aí o que acontece? Ele vai viver há cerca de 600 mil anos atrás, ele vai ser contemporâneo do Homo sapiens arcaico, de 500 mil anos atrás, e de 120 mil anos atrás somos nós, Homo sapiens modernos, né?
na qual que fizemos imagens pictóricas nas cavernas, começamos a construir melhor os seus objetos, vai sair das cavernas com o tempo, viver em aldeias, como a gente vai ver mais para frente aqui. Bom, então essa é a evolução humana a partir de uma visão científica. Então vamos lá. E aqui está um elo entre os seres humanos e os símios de 7 milhões de anos atrás, que é chamado de Tolmai. E com isso que é esse ser aqui que vai separar definitivamente a evolução dos homens e dos macacos. Nós não viemos dos macacos. Nós temos o que? Um elo de 7 milhões de anos atrás, evolutivo, que vai fazer essa divisão evolutiva. Bom, foi encontrado no Chad em 2002. Bom, o que foi a pré-história? É um período de evolução do homem que vai desde o surgimento do ser humano, o ser humano moderno, há cerca de mais ou menos 120 mil anos atrás, até 8 mil anos atrás, no caso do Paleolítico e da Pedra Lascada. Então, nós temos 2 períodos bem definidos, entre eles há outros períodos intermediários, mas os mais importantes para nós é o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, que vai do surgimento dos seres humanos, de 120 mil anos a 8 mil anos atrás, onde os seres humanos vão viver em cavernas, eles são nômades, mudam de um lugar para o outro constantemente, na busca de melhores condições de caça, pesca e coleta. Eles vão fazer as pinturas rupestres nas cavernas, que eu falei para vocês, usando sangue de animais, carvão. Eles vão dominar o fogo e vão fazer objetos de pedras e ossos de pedra o quê? Lascada, batendo uma nas outras. Bom, a próxima evolução do ser humano é o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, que vai de 8 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo. Esses seres humanos passam a se sedentarizar nas margens dos grandes rios, como Nilo, no Egito, Eufrates e Tigres, no caso da Mesopotâmia, que corta ali o Iraque e o Kuwait, como também o rio Indo, na Índia, o Rio Amarelo, na China. Então eles vão se estabelecer nas margens dos grandes rios, são sociedades, né, que vivem desses rios, dessas potências hidráulicas aí, que durante suas cheias vão simplesmente depositar nas margens dos rios sedimentos altamente férteis para a produção agrícola. Então, eles começam a estabelecer em aldeias, começam a surgir os primeiros povoados, as primeiras cidades, vão desenvolver a agricultura, a pecuária, ou seja, vai haver a domesticação dos animais e vão elaborar ferramentas mais elaboradas, como a pedra polida, depois vão mexer com a natureza, onde que nós veremos aqui a idade dos metais, e aí surgem os metais. Bom, na idade dos metais, nós temos desde 5 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, o que é o surgimento dos metais. Então, por volta de 6 mil anos, atrás, o ser humano que vai descobrir o cobre. Então, o ser humano vai começar a modificar a natureza. E com isso, que começa a retirar da natureza os minerais, como o cobre. Aí, por volta de 4.500 anos atrás, o ser humano consegue fundir o bronze, que é mais duro que o cobre. E por volta de 1.500 anos antes de Cristo, o ser humano consegue produzir o ferro, material mais forte que o cobre e mais forte também que o bronze. Bom, e aí nós temos o quê? As sociedades da Mesopotâmia. Então surgem as primeiras grandes civilizações concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que no Egito, praticamente, um pouquinho antes do Egito. Então nós temos as sociedades dos rios Tigre e Eufrates. Olhem só essas cidades, eles vão ver cidades-estados, independentes uma das outras, como Nínive, Assur, Mari, Sipar, Esnuna, Nippur, né, Ur, Lagax, Lhasa e diversas outras cidades e estados. O que são cidades e estados? E a Babilônia também, né? É importante falar dela. Então, o que são cidades e estados? São cidades que a própria palavra fala. É um estado, como se fosse um país, entre aspas, né? Ou seja, uma nação. Então, quer dizer, cada cidade, estado é uma nação diferente da outra. Bom, com o seu próprio governante, com as suas próprias leis, com o seu próprio sistema social, econômico e político. Bom,
As primeiras civilizações que eu vou falar para vocês são os sumerianos, que viveram naquela região, aqui, olha, nessa região aqui, do Vale dos Rios, Tigre e Eufrates. Bom, vamos lá. Os sumerianos vão viver de 4.000 anos antes de Cristo a 1900 antes de Cristo, vão surgir as primeiras cidades-estados, tais como Ur, Nippur e Uruk. Eles vão desenvolver uma escrita que é a escrita cuneiforme, feita em placas de argila. Vão surgir ao mesmo tempo que surgiram lá no Egito que os hieróglifos. Bom, destaque por trabalhos em metais, lapidação de pedras preciosas e esculturas. Eram politeístas e inventaram a roda. Então, quer dizer, tinham vários deuses e deusas. Então, as cidades, igual eu falei para vocês, eram cidades autônomas, mas por volta de 2330 a.C., a cidade de Acade, os acadianos, vão acabar o quê? Criando um império, o primeiro império da história da humanidade ali naquela região, que é o quê? O Império Acadiano. Mas, após 1900, eles vão acabar sendo dominados por quem? Pelos babilônicos. Então, o que acontece? Em 1900 a.C., a 1600 a.C., acaba o Império de Zargão, né, que criou o Império, no caso, acadiano, e aí nós teremos o quê? O Império Babilônico, que vai durar por cerca de 300 anos, até 1600 a.C. E com isso que acontece? Vão conquistar diversas cidades na Mesopotâmia, vai fundar a capital, que é a Babilônia, que ficou conhecido pelos pelos belos jardins suspensos da Babilônia, e vai ficar muito conhecido pelo primeiro conjunto de leis escritas da humanidade criado pelo rei Hammurabi, que é o Código de Hammurabi, que vai ser baseado no famoso princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Ó. Então, quer dizer, naquela época, se você simplesmente der um tapa no rosto de uma pessoa, a lei dizia que você terá o direito de devolver o mesmo tapa no rosto de quem o esbofetou, que bateu em seu rosto, né, com a palma da mão. Então, quer dizer, isso é a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então, o Código de Hammurabi, que tem mais de 300 leis, né, escritas no obelisco, depois vocês procurem no Google, que vocês verão lá no obelisco o Código de Hammurabi, são o primeiro conjunto de leis escritas da história. Eles também, os babilônicos, vão desenvolver o relógio do sol, e eles acabam sendo invadidos aí pelos hititas por volta de 1600 a.C. a 1200 a.C. E eles vão estender seus domínios até a região da Síria, que teve um conflito há pouco tempo atrás na Síria, né, e ainda está muito tumultuada a região ali da Síria, e vão chegar ali até a Babilônia. A inovação tecnológica deles é a utilização do ferro e do cavalo como armas de combate. E com isso que acontece? Seus reis, e tem como característica também os seus reis, terem o quê? Atribuições de juiz supremo e sacerdotes. E as rainhas também tinham relativo poder no mundo hitita. Mas por volta de 1200 a.C., eles vão acabar sendo dominados pelos assírios, que eram guerreiros muito cruéis, violentos, que vão permanecer na região ali até 729 a.C. Eles vão ter como inovação a existência de exércitos permanentes, os assírios. Então, o que acontecia até esse período da história no mundo? Os exércitos, os soldados, eles eram o quê? Eles eram principalmente formados por agricultores, por pessoas simples que moravam nesses impérios ou nesses reinos. Agora não, os exércitos serão permanentes, eles vão existir, a pessoa é soldado pro resto da vida. Então é isso que vai acontecer. E a capital deles sempre muda de Nínive, hora para sul, mas eles eram muito violentos com os povos conquistados, o que vai facilitar, né, constantes revoltas, guerras internas e o domínio pelos caldeus, que vão viver de 612 a.C. a 539 a.C., que vai ficar conhecido como Segundo Império Babilônico ou Império Neobabilônico.
o rei mais importante deles é Nabucodonosor, que em 587 a.C. vai conquistar Jerusalém e vai prender os nobres de Jerusalém lá na Babilônia, chamado cativeiro da Babilônia. Então, existiam dois reinos ali entre os judeus, né? O reino de Israel e o reino de Jerusalém, né? E com isso, o que acontece? Eles acabam, né? Esses reinos acabam se separando, na verdade, na história hebraica, e aí eles acabam sendo conquistados por Nabucodonosor. Um deles, né, no caso aí Jerusalém, acaba sendo conquistado por Nabucodonosor. Contudo, quando os persas dominam os medos, que são os seus algozes, né, eles acabam conquistando toda a região, inclusive os caldeus, em 539, libertando os judeus do cativeiro da Babilônia. Bom, qual que é a herança dos povos mesopotâmicos para a nossa cultura até hoje? Para eles foram os primeiros a marcarem um ano com 12 meses, a semana com 7 dias, o dia com 24 horas, como também desenvolveram horóscopos, os 12 signos do zodíaco, o hábito de fazer plantio de acordo com as fases da Lua, ou seja, sempre crescente, né, ou cheia, o processo aritmético das operações matemáticas, como divisão, soma, subtração, raiz quadrada e cúbica, ok? Bom, então, galera, é isso daí.